Mais vale o homem dominar suas emoções e seus ímpetos do que conquistar, do que dominar toda uma cidade. Esse é um provérbio que eu utilizo muito quando eu estou falando de inteligência emocional. Eu estava agora há pouco fazendo a gravação para um curso e eu me dei conta de o quanto nós precisamos estar atento às nossas emoções. Eu gravei um Reels há um tempo atrás, poucas semanas atrás, e foi um Reels que trouxe muitas repercussões, né? Onde eu falei que nós somos corpo, alma e espírito, e o quanto que a nossa alma, o quanto que as nossas emoções são capazes de destruir, de nos desequilibrar, de muitas vezes destruir todo um trabalho que a gente fez no nosso corpo, né? E até muitas vezes causar doenças. 90% olha que dado, né? 90% das doenças que nós temos hoje são causadas por questões emocionais. E isso é muito complicado da gente poder simplesmente abrir mão, né? Ou simplesmente não estar atento a isso. Então hoje aqui o meu chamado, né? A minha grande reflexão é para que a gente possa estar cada vez mais atento às nossas emoções, aos nossos sentimentos, à nossa inteligência, a forma como a gente gerencia as nossas emoções. E vamos pensar assim que a nossa emoção é como se fosse uma bússola, né? E que quando a gente gerencia e quando a gente coloca ela no lugar certo, elas são capazes de levar para que a gente tome decisões, ações e as nossas intenções para um lugar onde vai ser mais saudável, mais puro, mais justo para que a gente esteja e para que a gente possa também colocar as outras pessoas que estão ao nosso redor também. Daniel Goleman, ele tem os 5 pilares, né, da inteligência emocional, onde o primeiro pilar dele, é você perceber suas emoções. Você perceber qual é a emoção que você está sentindo. E ele traz aqui que nós temos 4 grandes raízes de emoção. A emoção de raiva, tristeza, medo e alegria. E que essa emoção raiz ela vai derivando para outras emoções, outros sentimentos, outras sensações que culminam no comportamento. Só que o que a gente vê é apenas o comportamento, que é a ponta do iceberg. Tudo que está por trás, toda a estrutura do iceberg a gente não consegue enxergar, que é a causa daquele comportamento. Então, no primeiro pilar, para a gente perceber a emoção, se eu perguntar para você assim, que emoção você tem sentido mais nesses últimos dias, né? É emoção de raiva, de medo, de tristeza ou de alegria? E saber que a emoção de medo e de tristeza são emoções de baixa, que jogam a gente para baixo, paralisam. E a emoção de raiva e de alegria são emoções de alta, que jogam a gente para cima. Raiva, sim, a raiva bem canalizada e potencializada vai nos levar para lugares que a gente ainda não chegou e que a gente pode ser acionado pela raiva. Que raiva de estar nessa situação, que raiva de ter feito isso, que raiva de não ter feito aquilo. E isso vai mudando, claro que muito bem gerenciada, porque a raiva na mão de uma pessoa sem inteligência emocional, ela é destruidora. Tá? Então aqui é só para a gente poder tá com isso na nossa memória também. Então, primeiro ponto, pensar, né, perceber a nossa emoção. E a gente consegue perceber quando a emoção está chegando. E lembrando que a gente não consegue controlar a nossa emoção, mas a gente consegue controlar o nosso comportamento através do gerenciamento da nossa emoção. É meio complicado, aparentemente, mas quando a gente vai entendendo o que é cada um desses pontos, vai ficando tudo muito mais fácil, né? Então a gente percebe a nossa emoção, a gente sabe lidar com a nossa emoção, percebe a emoção do outro, sabe lidar com a emoção do outro, é o 4º pilar. E como é que a gente faz isso? A empatia é a melhor e mais linda forma de conexão com o outro, né? Até a compaixão, ter a misericórdia pelo outro. É a gente olhar o outro com um olhar de que, poxa, é uma pessoa ali, é um ser que também está sentindo. E muitas vezes ele nem sabe que está sentindo. Lembrando mais uma vez, a gente
não pode, muitas vezes a gente não consegue controlar o nosso sentimento, a nossa emoção, mas a gente consegue sim controlar a forma como a gente se comporta diante da emoção que a gente foi submetido, tá? Algumas, eu brinco que tem algumas emoções que a gente até consegue fingir, né? A gente até consegue fingir. Por exemplo, você tá triste e você sorri. E você muitas vezes disfarça a tristeza. Mas a alegria, gente, a alegria tem como esconder? Não tem. Não é? É muito complicado esconder a alegria. Então, muitas vezes a gente tem que estar percebendo o outro, né? Aqui é muito mais para você poder olhar o outro através, ou olhar muito além do que ele tá, do que a ponta do iceberg. Para a gente poder perceber a emoção do outro, saber lidar com a emoção do outro. E o quinto pilar que Daniel Goleman traz para a gente é o da automotivação. Ou seja, sou eu, a responsabilidade da emoção que eu estou sentindo é minha. Sou eu que tenho responsabilidade dessa emoção. Então, por mais que se eu deixar, assim, por exemplo, alguém fez algo comigo, eu tô blindada, aquela emoção não me afeta, responsabilidade minha. Aquela emoção me afeta, responsabilidade minha também. Então ele traz esse pilar que também é muito importante, que a gente muitas vezes quer jogar no outro. Você me feriu, você me magoou. Não, você se deixou ferir, você se deixou magoar por causa das suas emoções. Ok? E só para finalizar, eu gosto de falar dos 3 Cs da emoção, né? Os 3 Cs. Você capta a emoção, você converte essa emoção e você canaliza a emoção, para a gente poder potencializar o que a gente precisa, tá bom? Vamos cuidar das nossas emoções, ser inteligentes emocionalmente, porque isso realmente transforma o cenário, faz com que a gente possa ir em lugares que a gente está pisando em caminho escorregadio, a gente consegue pisar mais firme quando as nossas emoções estão sendo guardadas, ok? Gerenciadas, cuidadas por nós. Responsabilidade minha, responsabilidade sua.